Fala Conselheiro, eu sou o Daniel Pérez, administrador das redes sociais Fala Conselheiro, e a gente está aqui para mais um Tira Dúvidas, a nossa parceria especial com a página Chega de Trabalho Infantil e com a Rede Peteca. E hoje nós temos um assunto importante, quais sejam os limites da atuação do Conselho Tutelar, como que o Conselho Tutelar atua na parte de acolhimento de crianças e adolescentes, que é aquela medida protetiva prevista no artigo 101, inciso 7º, e a fiscalização de bares, boates e congêneres. É atribuição de quem? Quando a Prefeitura manda fazer, o Judiciário, o Ministério Público. Bom, vamos para o vídeo e vamos ver o que diz a lei. Bom, gente, já começando no início do nosso vídeo, nós vamos dizer sobre os limites da atuação do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, permanente e não jurisdicional, como diz o artigo 131 do Estatuto da Criança e Adolescente. E como todo órgão, ele segue os princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. E lá diz que a administração pública direta ou indireta obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o limite da legalidade, que é o primeiro princípio estabelecido, quer dizer que o agente público, o servidor público, todo aquele que atua no serviço público da União, estadual ou municipal, ele tem que fazer apenas o que a lei autoriza. E o Conselho Tutelar, ele tem um rol de atribuições. O rol de atribuições do Conselho Tutelar está previsto no artigo 136. Lá nós temos um compêndio de atribuições do Conselho Tutelar. Mas nós não temos só lá atribuições para o Conselho Tutelar. No artigo 95 nós vemos uma atribuição para o Conselho Tutelar, no artigo 191, no artigo 194, mas assim, mais compiladamente, mais comprimidamente, nós temos no artigo 136 um rol de atribuições para o Conselho Tutelar. Então esse é o limite da atuação do Conselho Tutelar, é o limite da lei, é o limite da legalidade. Então vamos falar então sobre o assunto de acolhimento institucional. Quando que o Conselho atua nessa ação de acolher crianças e adolescentes? Nós tivemos uma alteração na lei, através da Lei 12.010, em 2009, que é a conhecida Lei da Adoção. Na verdade, é a Lei da Convivência Familiar e Comunitária. E ela alterou alguns parâmetros e deu outros parâmetros para essa questão do acolhimento institucional. Nós sabemos que no artigo 136, o Conselho Tutelar tem lá uma atribuição prevista no primeiro inciso do artigo 136, que diz: são atribuições do Conselho Tutelar. Primeiro inciso, atender a crianças e adolescentes, nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente. E no artigo 101, no sétimo inciso, uma das medidas de proteção que o Conselho Tutelar pode aplicar é o acolhimento institucional. Porém, o acolhimento institucional é diferente do afastamento familiar, que também está previsto no artigo 136, no 11º inciso, no parágrafo único, e diz que se o Conselho Tutelar entender que deve afastar essa criança da sua família natural, ele deve informar isso ao Ministério Público, prestando as informações do motivo de tal entendimento, e caberá ao Ministério Público, através de processo contencioso, promover essa ação. Então a gente tem que diferenciar acolhimento institucional de afastamento familiar. Nós temos uma previsão como princípio, para aplicação de qualquer medida protetiva, o Conselho Tutelar precisa considerar os princípios do artigo 100. E no inciso 9º, no primeiro parágrafo, aliás, no segundo parágrafo do inciso 9º, a gente tem como princípio uma coisa muito importante que deve ser considerada. Sem prejuízo da tomada das medidas emergenciais de proteção às vítimas de violência e de abuso sexual e das providências que ajudam do artigo 130, o afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária. E só vai se dar através de guia de acolhimento. Gente, então, esse assunto a gente precisa prestar bem atenção. Há uma diferença entre acolhimento institucional e afastamento familiar. Uma outra questão é a questão das fiscalizações de bares, boates e congêneres.
Isto é função do Poder Judiciário, mais precisamente da sua equipe técnica interprofissional. Está prevista lá no artigo 150 do Estatuto da Criança e Adolescente. Aqui no Rio de Janeiro, na consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a partir do artigo 424 para ali, está previsto que isso é função do Comissário da Infância e da Juventude. Em outros estados se chamam agentes de proteção.